Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Monte Alverne. Neste sábado à noite, encerrando as atividades do dia, mais uma vez tendo a satisfação de receber aqui em nosso auditório Allan Kardec, nosso irmão, amigo e trabalhador da causa espírita, dirigente do Grupo Espírita Chão de Flores, ou da Casa Espírita Chão de Flores, aqui em Sobradinho mesmo, nosso irmão Francisco Araújo fará a palestra da noite de hoje. Então, já antecipando as boas-vindas ao nosso irmão, ele que sempre nos agracia com a sua presença aqui, com as suas palestras, e também nós hoje dando boas-vindas aos nossos benfeitores que acorrem aqui em nossa súplica de paz, de harmonia para toda a nossa sociedade nesses dias, que os nossos benfeitores possam nos ajudar a todos. Então, dando as boas-vindas mais uma vez aos irmãos, aqueles que vão assistir posteriormente em seus lares, o nosso abraço fraterno, e vamos convidar então a nossa irmã Isa para a prece inicial da noite de hoje. Vamos, nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer pelo dia que tivemos em nossa casa de trabalho espiritual, belíssimo, e encerrando esse dia maravilhoso com a prece, com a palestra do nosso irmão Chico. Nesse momento, amado Jesus, nós agradecemos por tudo, pelas alegrias da vida e pelos desafios que nos ajudam a crescer. Lembramos também nessa data dos nossos irmãos que participam das festas do Carnaval, que eles possam ter proteção e amparo da espiritualidade maior. Lembramos de todos os nossos irmãos também que se encontram internados nos hospitais. Enfim, que todos juntos possamos aprender e vivenciar a cada dia melhor o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Pai Francisco, patrono dessa casa, nos envolva a cada um de nós nesse momento e que sejamos sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade, agora e sempre, que assim seja. Agradecendo a Isa a prece inicial, peço desculpas aos irmãos, nós esquecemos de avisar, né? Que o Monte Alverne dispõe dos links nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde ali, além de fotos, imagens, comentários, nós vamos encontrar o cronograma das atividades, não apenas semanais, como também mensais das exposições aqui realizadas. Então fica o convite àqueles que se interessarem, visitar as páginas ali das redes sociais, e as palestras que são proferidas aqui todos os sábados ficam também arquivadas lá no YouTube, bastando digitar palestra MA, e ali então vão aparecer todas as exposições aqui, exposições belíssimas que os nossos irmãos trazem a nós. E temos uma novidade também para anunciar rapidamente. Dispomos aqui no Monte Alverne agora do atendimento fraterno. Um diálogo, sempre à luz da doutrina espírita, com os nossos irmãos responsáveis. Os horários de atendimento: às quintas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados, sempre das 18 até às 20 horas. Então, vamos solicitar ao Renato o comentário inicial da noite de hoje, Renato. Boa noite a todos. Então, nós abrimos o livrinho Um Minuto com Jesus, de Pastorino, psicografado pelo médium Ariston Teles. Abrimos de forma aleatória para poder deixar que a espiritualidade trouxesse uma mensagem para nós.
tem uma frase inicial que é: e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. Pedir sem espírito de retribuição não é justo. A lei do mérito funciona em todos os destinos. Deus, sendo lei, não perdoa, isentando a pessoa da responsabilidade perante os erros cometidos. Esse perdão se manifesta na forma de oportunidades regenerativas. Você estará salvo de maiores sofrimentos na medida em que se dispuser a servir, amar e perdoar. Perdoar é não guardar ressentimentos, é não revidar. Se você já sabe perdoar, Deus lhe aumentará as oportunidades de trabalho com alegria e paz. Então, a mensagem dessa noite que nos chega é sobre o perdão. E é importante compreendermos que quem perdoa se liberta. O perdão é libertação, não é? Porque quando guardamos ressentimentos, a gente fica preso às pessoas que ressentimos, às situações vividas, aos acontecimentos que se deram, né, na nossa vida. Então, quando a gente encontra esse sentimento profundo do amor, né, porque o perdão é uma das pétalas do amor. Quando a gente encontra esse sentimento, esse estado de espírito, a gente encontra também liberdade, né, libertação. Então, isso é importante, né, porque quem se beneficia do perdão é quem perdoa. O primeiro a ser beneficiado, né? É claro que também o outro, com o qual tivemos alguma desavença, algum conflito, também será beneficiado pela sua libertação, né? Pelo amor que você expressa ao perdoar. Porque isso diminuirá o peso, né? Todas as consequências negativas de quem guarda ressentimento, né? Você se mantém preso àquela pessoa que você tem ressentimento. Então, quando você perdoa, você se liberta e ajuda a abrir os caminhos do perdão para aquela outra pessoa que estava envolvida no conflito com você. E às vezes vão se passar centenas de anos, né, com esse perdão a ser. Isso. A ser aceito de forma recíproca para que, né? Então o Sérgio trouxe aqui, aí o Sérgio abriu aqui para a gente, o que justamente eu vinha pensando também comentar, que o perdão é um sentimento muito profundo e que a gente constrói ele ao longo da nossa caminhada. E aqui eu quero me referir, sobretudo, aos perdões que temos que encontrar em relação àquelas situações mais difíceis que a gente passou ao longo das nossas encarnações. Porque aí vem, né, a necessidade de compreender o perdão numa visão reencarnacionista. Porque a gente vivencia situações e a gente, né, compreendendo que para as vidas anteriores vivíamos de uma forma muito mais ignorantes e então cometíamos muito mais erros, e erros às vezes pesados, a gente deixou, né, dívidas, como a mensagem nos lembra, né, quando Jesus nos ensina a orar, né, perdoa as nossas dívidas assim como a gente perdoa os nossos devedores. Jesus está falando, né, na sua plena sabedoria, de uma visão de perdão ao longo de vidas, né? E aí a gente precisa compreender que esses perdões mais profundos, mais desafiadores, a gente constrói numa longa caminhada, né? Para falar de uma situação muito interessante que a doutrina espírita nos traz a possibilidade de ter uma visão muito profunda
sobre a vida de Judas Iscariotes, esse espírito que viveu com o nosso Divino Mestre. Como sabemos, após, né, a crucificação do Mestre, ele se enforcou e morreu assim. Temos a oportunidade, melhor, né, numa psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Além Túmulo, do espírito Humberto de Campos, o primeiro da série, uma crônica que chama-se Judas Iscariotes. E nessa crônica, Humberto de Campos conversa com Judas no plano espiritual. E lá o Judas comenta vários pontos sobre a sua história enquanto espírito, mas um deles é relevante para essa questão do perdão. É que ele comenta que ele passou por uma grande prova reencarnatória no século XV, 1400, e ele dá algumas informações que deixa claro que ele foi que ele foi Joana d'Arc, que Judas Iscariotes o espírito de Judas é o mesmo espírito daquela moça jovem que morreu na fogueira, né? Depois de ter ajudado a França a se reerguer perante os ingleses e manter então a França como, né, um país que veio se tornar essa nação da Revolução Francesa, etc., onde o nosso Kardec reencarnou para trazer a doutrina espírita, etc. Enfim, né, nosso tempo aqui está terminando, só para terminar o porquê de falarmos aqui do Judas Iscariotes, Joana d'Arc e o perdão, é porque ali ele diz que foi a última reencarnação que ele teve que lidar com uma tremenda prova. E por quê? Por causa do que aconteceu quando ele esteve aqui como, né, discípulo do nosso mestre. Aquilo que ele viveu com o mestre deixou no coração dele marcas profundas, que foram levados alguns séculos, né, mais de um milênio, para ele estar resgatando uma situação onde ele passa por uma dor profunda ao ser esquecido, porque a Joana d'Arc foi meio esquecida pelo rei que ela ajudou a recoroar, o Carlos VII, e ela acaba sendo queimada e passa por essa prova tremenda. Nesse momento, no livro chama Joana d'Arc por ela mesma, psicografada por uma médium que trabalhava com Allan Kardec lá na Sociedade de Paris, em Paris, nesse livro ela deixa claro que ela precisou escolher, sem ter consciência disso, passar por essa prova para se perdoar do erro que ela cometeu. Olha que coisa. Foi Deus que quis isso para ela? Não. Esse espírito precisou passar pela prova da fogueira para se perdoar. Olha que coisa. Estamos falando de um perdão, né? Tamanho de um perdão, né? Nas nossas vidas, graças a Deus, temos perdões não tão pesados, né? Mas temos perdões que precisamos caminhar algumas vidas para realizá-los, tanto em relação ao outro quanto a nós mesmos. Até porque, então, o perdão se dá primeiro, de fato, não é primeiro, mas principalmente quando a gente se perdoa frente aos nossos erros, né? E aí sim a gente vai perdoando a todos, né? Porque estamos se perdoando. E a questão do perdão é tão profunda, né, gente, que, para terminar, foi uma das últimas palavras que o nosso Divino Mestre deixou para nós na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que a gente possa lembrar, né, de que quando a gente está com algum problema, que a gente precisa perdoar algum irmão, alguma irmã, o erro cometido é porque não se sabe o que estava se sendo feito, né? Seja da nossa parte ou seja da parte do outro, né? Então, que a gente possa lembrar desse ensinamento do nosso Divino Mestre. Boa noite a todos. Obrigado, Renato. E lembrando também, você falou de Joana d'Arc, temos um livro de autoria de Leon Denis, um livro muito importante, cujo título é Joana d'Arc Médium, ou seja, também foi
médium, né, das potências espirituais. E no livro dos Espíritos atualizado temos uma frase em negrito simples: perdão é libertação. Isso que o nosso irmão Renato nos trouxe aqui com muita propriedade. Francisco, mais uma vez uma alegria tê-lo conosco. Fique à vontade e que tenhamos uma noite de muita paz. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esses assuntos, perdão, diálogo fraterno, né? É muito importante para nós espíritas, porque não existe reforma verdadeira sem a prática do perdão, né? E essa capacidade, essa condição que a doutrina nos dá de conversarmos. Sem ser no próximo sábado, dia 21, mas no dia 28, o A Caminho da Luz vai ter um seminário lá sobre diálogo fraterno, né? Diálogo fraterno é muito importante. Eu comecei na doutrina pelo diálogo fraterno, né? A gente chegou lá numa condição deplorável. Por quê? Porque a gente não conseguia acreditar no Criador, a gente não conseguia acreditar em Jesus, a gente não conseguia acreditar em nada disso. E essa ausência de Deus leva a nós todos ao quê? A sermos intolerantes e complicarmos a nossa própria existência. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos sem falar com meu pai, nessa fase que durou dos 6 até os 20 anos. Graças a Deus, com 20 anos, eu fiquei sabendo que a doutrina espírita existia, né? Procurei socorro e entrei pela porta do diálogo fraterno, né? Mas a gente era muito endurecido, né, com relação ao nosso pai. A Isa deve lembrar que eu tinha um ótimo relacionamento com meu pai, com minha mãe, mas nem sempre foi assim. Aconteciam problemas dentro de casa, com alcoolismo, aquela coisa toda, né? E era muito sofrimento para minha mãe, e eu não aguentava ver minha mãe sofrendo. Aí até que um dia eu cheguei e falei assim: mãe, estou indo embora, não fico mais 1 minuto dentro dessa casa com esse homem. Esse homem era meu pai. Aí mãe tem aquele jeito todo, começou a chorar: meu filho, não vai, não vai, não vai, né? Eu falei: tá bom, eu não vou. Mas eu nunca mais falo com esse homem. E esse homem também, se ele falar comigo, eu não respondo. E assim foi uns 3 anos. Eu lembro que certa vez, eu estou falando isso para estimular o diálogo fraterno, e até porque eu não teria a paz do último dia, se a gente não se modifica. Então já entra no assunto. Eu lembro que uma vez eu estava na sala, sentado, estudando, né? Eu, o caderno, o livro, o lápis, a caneta, e acabou o gás. E minha mãe pediu um gás e o cara chegou para entregar o gás e meu pai não tinha uma caneta para assinar o cheque. Aí meu pai veio falar comigo, né? Aí meu pai veio falar comigo: filho, você vê que o problema era eu, não era ele. Filho, me empresta a caneta para me assinar o cheque aqui. Do jeito que eu estava, eu fiquei. Aí ele repetiu a segunda vez: filho, me empresta a caneta para me assinar o cheque, para comprar o gás. Aí eu peguei, continuei do mesmo jeito. Aí ele fez a terceira vez. Pela terceira vez, olha como que o endurecimento de coração leva a gente a um sofrimento profundo. E pela terceira vez eu fiz como se não tivesse ninguém ali na minha frente. Aí ele baixou a cabeça, com vergonha, não sei de mim, não sei dele. Eu conto essa história com a maior tranquilidade e com paz dentro do coração. Tá? Aí quando ele saiu, minha mãe chegou e falou assim: por que você não falou com seu pai? Por que você não deu a caneta para o seu pai? Eu falei: mãe, eu não ouvi. Olha como é que a gente dá voltinha. No mundo espiritual, a gente não vai conseguir dar essas voltinhas. Era mais ou menos assim, como se eu estivesse aqui, e minha mãe estava na cozinha, era no último banco ali, a última fileira. Aí ela repetiu: por que você não emprestou a caneta para o seu pai? Eu falei: mãe, eu não ouvi. Aí ela falou:
você ouviu. Porque eu ouvi de longe. Por que que você não emprestou a caneta para o seu pai? Aí eu falei, aí minha revolta já se virou para ela, né? Eu falei, ele sabe por quê. Ou seja, problemas naturais. Então, o diálogo fraterno leva a gente a refletir, porque chega um momento, isso durou mais ou menos uns 3 meses, depois que eu entrei na doutrina. Chega um momento que o remorso fica 10 vezes pior, porque quando a gente conhece, né? Então, graças a Deus, eu fui o melhor amigo do meu pai, depois que eu entrei na doutrina. Fiquei com ele até o último minuto. Ele faleceu no domingo. Na sexta-feira eu encontrei a Isa, lá no Ano Luz. A Isa chegou para mim e falou assim, Chico, você aceita um presente? Não sei se você lembra disso. Falei. Aí ela me deu o disco da Lorena McKennitt, Tango de Évora. Eu cheguei em casa, ouvi, fiz o evangelho com ele, no sábado também, no domingo. Tenho essa lembrança muito boa, Isa, muito obrigado. Né? Então, o diálogo fraterno é muito importante para a gente ter essa paz do último dia. Né? Porque todos nós vamos ter o último dia aqui na Terra. Mas para a gente ter essa paz, a gente tem que resolver os nossos fantasmas interiores. Os nossos fantasmas interiores. Eu contei apenas uma história, mas quantas histórias nós temos? Eu mesmo tenho várias. Né? Então, o diálogo fraterno, ele é muito importante. E não tem como a gente ser espírita sem pelo menos tentar o perdão. Às vezes, a gente não consegue com muita facilidade, porque o perdão ele tem etapas. Tá? Então, lá no GECAL vai ter esse encontro sobre diálogo fraterno e quem puder ir, tá? Vai ser no outro sábado, 28, às 9 horas. Acho que eu vou confirmar, viu, Sérgio, direitinho e falo para você. Então, vamos lá. A doutrina espírita, ela promove essa transformação da gente, essa mudança interior. É muito fácil para mim vir aqui na frente falar dos dramas que eu venci. Mas é como o espírito Lázaro falou, cumprimento do dever não tem aplauso nem reprimenda. É uma coisa que está dentro da gente. Emmanuel tem uma lição chamada exatamente a paz do último dia. Né? Que eu não gosto de ler em palestra, né? Mas eu queria ser muito fiel às palavras de Emmanuel. A paz do último dia. Já pensaste na paz do último dia na Terra? Há na alma, prestes a regressar à sua eterna pátria, um mundo de sensações desconhecidas. Nesses olhos nublados de pranto, em um corpo lavado pelo copioso suor da agonia, gangrenado e semi-apodrecido, onde os órgãos rebeldes em conflito são centro das mais violentas e rudes dores. Existe todo um amontoado de mistérios indecifráveis para aqueles que ficam. Nesses rápidos minutos, um turbilhão de pensamentos represa-se nesse cérebro esgotado pelos sofrimentos. O espírito, no limiar do túmulo, sente a angústia e o receio, e os estertores da sua impotência. Vê numa continuidade assombrosa de imagens movimentadas, visão panorâmica da morte, né? Toda a inutilidade das ilusões da vida material, todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente como um ciclone impiedoso, os arrancasse do seu íntimo, e os que somente para esses enganos viveram, sentem na profundeza de suas consciências como que se atravessasse um deserto árido e extenso. Todos os erros do passado gritam nos seus corações. Todos os deslizes que lhe apresentam, e nessa quietude aparente dos lábios, que se cerram no doloroso ricto da morte, existem brados de blasfêmia
e desespero, que não escutais em vosso próprio benefício. Para esses espíritos não existe a paz do último dia. Amargurados e desditosos, lançam-se ao passado, o olhar e reflexionam: ah, se eu pudesse voltar nos tempos idos. Veja que essa paz do último dia está condicionado à vivência que nós tivemos. Quantas pessoas nós não conseguimos perdoar? Né? Quantas pessoas a gente tem dificuldade? Isso vai pesar. Isso pesa, porque aquela pessoa que a gente não consegue perdoar pode ser justamente aquela que vai te receber. Eu tenho um cunhado médium, muito médium, né? Com as faculdades bem aprimoradas, que certa vez a gente foi num velório, né? E estava andando ali, eu não lembro mais quem tinha falecido, estava andando eu, ele e minha irmã, que era a esposa dele. Quando ele travou, ia chegando perto lá do corpo, ele travou. Né? Era aquele momento de descer a sepultura, e ele perguntou para a gente: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu falei assim: não. Minha irmã confirmou: também não. E ele dizendo que um vulto muito negro estava lá diante do corpo, com os braços cruzados, como quem diria: agora é entre nós. Como ter a paz do último dia? Então, o perdão, né, é uma dessas condições. Mas não só o perdão. Outro dia, fazendo um diálogo fraterno, eu vi que a gente tenta conduzir o diálogo de uma forma que a pessoa se sinta o melhor possível. E eu peguei e perguntei para a pessoa que estava me ouvindo. Eu peguei e falei assim: você tem necessidade de perdoar alguém? E eu já sabia que tinha algumas pessoas que ele precisava perdoar. E ele deu uma resposta que, para mim, foi, né, muito marcante. Ele falou assim: Chico, muito mais do que perdoar, eu preciso pedir perdão. Ele não conseguiu, talvez por não ter ainda resolvido o problema, ele não conseguiu adentrar em quê? E hoje mesmo eu encontrei com esse rapaz, e ele falando: Chico, eu tenho tanto remorso quando eu... E colocou uma coisa lá bem boba, né? Quando ele estava na sala de aula e às vezes o professor estava falando e ele ficava batendo com o lápis na carteira. E ele falou: eu tenho tanto remorso, quando eu lembro disso dá um peso. E eu pensei: isso não é nada comparado, né? Então, tudo que a gente faz durante a existência vai pesar nesse último dia. Emmanuel tem escrito, tem uma mensagem chamada Teu Livro, né? Que é mais ou menos assim. A gente vai contar o comecinho da mensagem, a maioria aqui, eu acho que quase todos devem conhecer. Teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada página cada dia é uma página. Cada página é uma afirmação da tua personalidade. Olha só, a vida na Terra é um livro que a gente está escrevendo. E como que a última página ou o último capítulo vai ser feliz se a gente espalhou medo e injustiça em todos os aspectos? Será que basta escrever o último capítulo e esperar? Ou será que essa é uma luta contínua ao qual lidamos com nós mesmos? Emmanuel tem uma frase que diz: sofrer é muito diferente de fazer sofrer.
E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Então, nós precisamos estar o tempo todo nessa luta conosco. A nossa luta é conosco. A nossa luta é interna. Por quê? Porque o obsessor, ele só vai usar aquilo que tem dentro de você. Se você não tem uma propensão para esse ou aquele ato, ele não vai insistir, porque ele sabe que ele não vai obter êxito, mas ele vai te observar e ver quais são os pontos vulneráveis. Então, como que será? Eu me pergunto agora, como que será o meu último dia? Será que vai ser um dia de paz? Eu estou esforçando para que seja, né? Mas, como eu falei, eu conheci a doutrina, eu tinha 20 anos. E as outras 20 páginas? Até onde isso vai pesar, né? Agradeço o Monte Alverne, que está me dando a oportunidade de aliviar, né? Mas é verdade, a gente tem que pensar sobre isso. Essa frase, sofrer é muito diferente de fazer sofrer, faz a gente refletir sobre o dia a dia, as páginas do cotidiano, como diz os Espíritos, o que a gente vê todos os dias, os crimes passionais, os feminicídios, os homicídios, né? Às vezes, está aí, você adentra na internet, você tem N casos lá. Às vezes, o marido tira a vida dos filhos e poupa a esposa. Teve um caso até recentemente assim. Às vezes, ele tira a vida da companheira. Às vezes, ele tira só a própria vida. E, às vezes, ele acaba com tudo. Vai ter a paz do lado de lá? Não. Por quê? Porque não construiu, né? Pelo contrário, perdeu a reencarnação, faz a sua esposa perder, faz os seus filhos ter que reprogramar a espiritualidade, reprogramar para dar uma nova oportunidade. E às vezes a oportunidade é aquela. Às vezes a pessoa, né, ela pega e tira a vida da companheira e vai de cidade, foge de uma cidade, às vezes nunca é descoberto pela polícia, mas vai ter o último dia. Então, lembraram disso? Cometer um crime e fugir para uma cidade? Tudo que a gente procura está nas Escrituras Sagradas. Às vezes está no Velho Testamento, às vezes está no Novo Testamento, né? Mas tudo que a gente precisa saber para nortear a nossa vida, para a gente tentar conseguir ser uma pessoa melhor, né? Está nas Sagradas Escrituras. Sobre isso de tirar a vida e mudar de personalidade. Tem gente que muda de nome, né? A gente já sabe até de pessoas que fizeram até cirurgia plástica para perder a face, né? Estão vivendo por aí, mas terão o último dia. Então, onde é que a gente vê isso? No Velho Testamento, né? A história de Caim e Abel. Quem teve que fugir? Caim. Quem carregou a culpa? Caim. Abel foi exonerado de responsabilidades. E sempre aquela pergunta: Caim, Caim, que fizestes com teu irmão? Então, assim como nos dias atuais as pessoas cometem os seus equívocos, né? A gente comete os nossos equívocos e viaja, vai para a praia, não sei o quê. Tudo isso, né, é bom, mas até onde isso são fugas psicológicas, como diz Caiba Schutel, Batuíra, na mensagem O Evangelho e o Remédio.
né? É um remédio. Então, nós precisamos refletir sobre isso, porque o Velho Testamento diz que Caim matou Abel e depois não ficou sem ambiente e precisou caminhar sozinho e chegou numa nova cidade. Isso é uma simbologia, né, da vida espiritual. A gente ganha, às vezes a gente foge aqui na terra mesmo, mas no mundo espiritual nós caminhamos para tentar corrigir as coisas equivocadas, as bobagens que nós cometemos. Como? Vamos pegar essa figura alegórica aí, que a gente sabe que Adão e Eva é uma coletividade, né, a raça adâmica, mas vamos pegar a figura alegórica de Caim. Como será que foi o último dia de Caim? Será que ele teve a paz no último dia? E a gente está falando de um crime de crueldade. E os pequenos equívocos, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se cobre. Noêmia, um dia, numa de suas preces, ela falou: Senhor, perdoa-nos nós que já conhecemos. Porque um simples arranhão na nossa consciência é um rasgo em toda a alma. Eu falei, nossa, quanta beleza, quanta espiritualização. Então nós precisamos, né, tentar viver de uma maneira que quando esse momento chegar, não seja tão doloroso como esse que Emmanuel fala aqui agora. A gente falou outros dias aqui de desencarnação, como é que era aquele processo de desencarnação. Eu prometi para Eli que quando eu voltasse aqui eu ia pegar leve. Espero que eu esteja conseguindo, mas eu sempre me traio, viu, Eli? Daqui a pouco eu subo o peso dos exemplos aí, e aí fica complicado, né? Para mim, que quebra a promessa. Mas se eu não conseguir hoje, Eli, eu na próxima, tá? Então, nós temos esses casos de homicídio, de feminicídio, de grandes crimes, mas a ausência de perdão também é um crime que nós cometemos sobre nós mesmos. E essa questão da desencarnação, ela é complicada, porque a gente pega no Obreiros da Vida Eterna, eu falei isso, mas olha só o que é apego à matéria. Quando o espírito Lázaro diz lá na lei de amor, o sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito vem resgatar o homem da matéria, é porque nós precisamos mesmo ser resgatados da matéria. Até onde a gente está materializado? Então nós temos o exemplo de Dimas. Dimas estava lá, tentando ter a paz do último dia. Era um grande trabalhador, era um excelente médium, tinha trabalhado na doutrina, tinha aproveitado a oportunidade da mediunidade, mas ele estava com dificuldade, porque ele se preparou e preparou os irmãos do centro, mas não preparou a própria família. E isso, vocês lembram, tem vídeos na internet sobre Dimas, né? E vocês veem lá nos Obreiros que tem o quê? Que os laços que uniam ele, a parentela, eram muito fortes. Tiveram que dar uma melhora da morte para ele, para aliviar a tensão que havia sobre ele, para que a espiritualidade conseguisse desligar ele. Então, o grande problema para a paz do último dia de Dimas foi que ele preparou os amigos do centro e preparou, né, a si próprio, mas não preparou a família. E a espiritualidade, Jerônimo foi claro, ele tem proteção, a casa não. Porque ele não instituiu a prática do evangelho no lar. Então, nós temos, olha como é que a gente é materializado, como é que a gente, uma coisa simples aparentemente, a gente vai complicar um pouquinho agora, né? Estava
afligindo o irmão Dimas a ponto da espiritualidade ter que dar um jeito ali de melhorar ele para que houvesse o desencarne. Mas e a irmã Adelaide? Outra espírita, que se dedicou muito ao centro. Para você ter uma ideia, ela foi presidente do grupo João Evangelista, no Rio de Janeiro, durante 50 anos. E quando chegou o momento do desencarne, não era ela que não estava preparada para o desencarne, eram os amigos do centro, eram os companheiros de doutrina, eram os trabalhadores que estavam junto com ela. E isso estava afligindo ela, porque ela não sabia como que ia deixar a casa sem o legado. No fundo, a consciência dessa alma nobre dizia que ela tinha centralizado demais. E o que André Luiz descreve para a gente? Uma reunião no mundo espiritual. Ela já não tinha mais condições de se manter. O corpo já não tinha mais reserva nenhuma. Jerônimos diz lá que, mesmo que fosse para fazer com ela o que fizeram depois com Albina, que deram alguns meses de moratória, com ela não seria possível. Então, o que a espiritualidade fez? Organizou uma reunião no próprio centro espírita, à noite, quando todos estavam dormindo, para chamar a responsabilidade. E ali, a irmã Zenóbia, com muita educação, com muito jeito, foi explicando que a irmã já tinha cumprido o papel na direção da casa, que a irmã já tinha sido devotada, honesta, abnegada durante todos aqueles 50 anos, mas que eles precisavam largar o ídolo, largar Adelaide. E aí, ali, o centro fechado, tudo escuro, e havendo essa reunião, designaram espíritos só para fazer os médiuns dormir antes da hora e trazer para a reunião. Depois, de toda essa chamada, o que aconteceu? Devolveram os médiuns de novo à sua residência, ao corpo, para dormir, na certeza que eles iriam aliviar a tensão que eles estavam, fortalecendo os laços, impedindo que aquela irmã tivesse a paz e o desligamento do último dia. Então, nós percebemos que o apego às coisas materiais causa esse dano muito grande. Veja, o apego da família, e o apego até das criaturas, dos companheiros de trabalho, muitas vezes, trabalho material mesmo. Mas esse exemplo da Adelaide foi muito forte. E só depois dessa reunião é que se conseguiu afrouxar os laços que retinham a irmã Adelaide no corpo. Então, estamos falando de pessoas esclarecidas. Dimas, Adelaide, Fábio. Fábio a gente vai falar um pouquinho dali adiante. O nosso apego, às vezes, é muito grande. Nós somos felizes, muito felizes, porque temos o quê? As chaves que abrem as nossas consciências para mostrar que a gente não pode ser injusto no meu caso, com o pai, mas todos nós temos as nossas histórias. Nós precisamos o quê? Nos desligar. Mas e quem não tem conhecimento? Quem não tem conhecimento? Essa semana, lá vai eu quebrando a promessa para Eli. Chico, só um momento. O Fábio é aquele que preparou até a família, não é isso? Isso. Ah, tá. Aí, o que acontece? Essa semana, a gente faz o evangelho lá na sala, lá de casa,
tem a mesinha lá, a gente abre o evangelho, lê uma página, lê outra, faz uma oração, pede para todo mundo, né? E faz o evangelho. Aí essa semana o que aconteceu? Eu sentei lá perto, não era horário de evangelho, não era nada. Aí eu sentei e eu comecei a sentir um cheiro muito forte de carne em decomposição. Muito forte. Aí eu pensei, será que a Luna é a cachorrinha, né, Hélida? Será que a Luna fugiu e voltou nesse estado lastimável? E fiquei procurando e não sentia. Não era. Aí fui lá na cachorrinha, lá, aquilo que a gente chama da caminha dela, e a bichinha estava lá, cheirosa, dormindo, quietinha. E eu pensei, meu Deus, e esse cheiro? E esse cheiro? Né? Quando foi na reunião mediúnica seguinte, trouxeram um irmão, né, que era dessas religiões que morrem, né, que o corpo morre e acredita que fica dormindo, e ele estava revoltado porque não conseguiu dormir, nem achou os anjos do céu, não foi para o céu. Não tinha juízo final, não tinha nada disso. Seu Ito, uma vez, ele teve a felicidade que quem construiu o centro dele foi um pastor. Ele era espírita e quem construiu o CEAS, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, aqui em Planaltina, era um pastor. O pedreiro era um pastor. O pastor construiu e ele sempre brincava com o pedreiro, né, com o pastor. Olha, quando você morrer, eu vou lá tocar a trombeta para você. O Ito. Só que o pastor faleceu primeiro. E aí, na reunião mediúnica, numa das reuniões mediúnicas depois, ele agradeceu ao seu Ito, né, por ter contado aquelas pequenas palavras de esclarecimento. É muito difícil para a gente. E a gente fala o seguinte, e a gente fala, como eu disse nesse caso aqui, é um caso dos que dormem, porque tem os que dormem mesmo. Mensageiros, lembraram? 1080 almas ali, dormindo, adormecida. Gente, o cenário é horroroso. Um dia, num desdobramento, eu tive a oportunidade de conhecer um locais desse. Eram essas estufas, Sérgio, de UTI infantil, que o bebê fica lá dentro, só que não era bebê, eram pessoas grandes, e com todas as sequelas do processo desencarnatório. Então, existe paz, essas pessoas que cometem esses crimes, que aqui na Terra conseguem fugir, como que chega no mundo espiritual? O Almas Irmãs da nossa irmã, do nosso irmão André Luiz, conta a história da benfeitora Damiana, que ela é responsável em receber, né, aquelas almas que chegaram no mundo espiritual, nesses dramas, nessas tragédias que a gente vê todos os dias. Inclusive o irmão Félix, que é o mentor da obra, né, foi um dos que foi assistido por ela. Então, às vezes a gente pode até ter o alívio do último dia. Às vezes temos. Um espírito chegou através do Chico e tinha tirado a vida de uma pessoa. Depois, o Zé Geraldo, lembra do Zé Geraldo, Isa? O Zé Geraldo contou para a gente que o Chico narrou para ele toda a história numa palestra que ele fez para a gente lá no Chão de Flores. Era um rapaz chamado Fulgêncio, que matou uma pessoa, que foi preso, né, que cumpriu a pena, que se arrependeu, né, passou a viver o Evangelho. Quando ele desencarnou, que foi atravessar, até teve a paz do último dia. Porque Dr. Bezerra de Menezes socorreu ele. Mas quando foi atravessar a ponte luminosa, que ele olhou para baixo e viu aquelas entidades, o que gritavam lá de baixo? Assassino não passa, assassino não passa. Ou seja, mesmo depois da paz, ainda precisa se modificar. E aí ele não conseguiu. Não conseguiu. E Dr. Bezerra de Menezes deu a mão para ele, esperou ele segurar
e falou, Fulgêncio, no livro, voltei, não fala, mas o Chico contou para o Zé Geraldo. No livro, Dr. Bezerra dizia, né, para Fulgêncio, vem, Fulgêncio, você não deve nada a Deus nem aos homens. O que Dr. Bezerra de Menezes quis dizer com isso? Que ele foi preso, ele pagou a pena, ele se reformou, ele passou a viver o Evangelho e ele não devia nada, nem a Deus, nem aos homens. E realmente, ele estava quites com Deus e com os homens. Mas ele não conseguia, porque quanto mais ele tentava caminhar, mais as vozes gritavam, assassino não passa, assassino não passa. E eu fico pensando, eu com os meus erros, né? E se fosse outro grito, que não assassino, por exemplo, mentiroso não passa, orgulhoso não passa, como que eu conseguiria? Mas doutor Bezerra insistiu, até que o Fulgêncio conseguiu segurar na mão dele e caminhar. Quando passou daquela... Porque se ele cai nas faixas do remorso, ele estava até hoje lá. Quando ele conseguiu atravessar aquela faixa perigosa para o remorso, para a consciência, Dr. Bezerra esclareceu ele. Fulgêncio, eu falei para você que você não devia nada a Deus e nem aos homens. E é verdade. Mas você deve a uma pessoa, e não era nem a vítima que ele tirou a vida. Você deve a você mesmo, porque enquanto você não reparar, essa marca de culpa vai estar dentro de você, enquanto você não ressarcir. Então, veja que nós precisamos muito trabalhar a reforma moral. E o diálogo fraterno foi importante para mim? Foi, continua sendo importante. O nosso silêncio ou o nosso falar equivocado pode tirar uma vida. Eu atendi um rapaz uma vez que ele já tinha tentado suicídio 5 vezes. 5. E a pessoa que levou ele, foi até Nildinha, falou, Chico, a situação é difícil. E eu logo percebi, quando fiquei frente a frente com ele, o que eu percebi? Que qualquer palavra minha mal colocada seria uma senha para ele tentar a 6ª vez. E quem sabe conseguir. Conseguiu resolver os seus problemas. Sempre que eu encontro ele, está feliz e sorridente. Então, nós precisamos muito dessa reforma interior. Vamos ver aqui o que ainda temos aqui para falar. Os que se dedicam às coisas espirituais. Às vezes a gente pensa, é outra mensagem de Emmanuel, às vezes a gente pensa que a nossa preparação está porque a gente frequenta a igreja, o centro. Não. Essa é uma mudança contínua, é uma luta permanente conosco. Ariston uma vez falou assim para mim, Chico, às vezes a gente fica 40 anos frequentando um centro espírita, assistindo palestra, tomando passe, aplicando passe, não é chamada para ninguém, está apenas gente refletindo como que a gente precisa se dedicar verdadeiramente. E ele falou, e depois desses 40 anos, Chico, a gente continua tão duro, tão insensível quanto no primeiro dia. Então, essa parte aqui de Emmanuel, que é os que se dedicam às coisas espirituais, ela está aqui também no livro Emmanuel, de Emmanuel. Quando a gente lê Emmanuel, gente, eu não sei, mas quando eu leio Emmanuel, parece que eu estou rezando, parece que eu estou fazendo uma oração. Porque vem uma vibração de paz tão grande, parece que a gente sobe para o mundo espiritual. Emmanuel tem essa faculdade. Quando a gente lê André Luiz, parece que a gente está dentro do centro, né? Quando a gente lê Emmanuel, parece que a gente está, sobe para o andar de cima. E eu tenho essa sensação quando eu leio Emmanuel, né? Às vezes eu paro, começo a ler uma frase e falo, meu Deus, como é elevado, né?
os que se dedicam às coisas espirituais. Nunca nos cansaremos de repetir que a existência na Terra constitui para as almas mais ou menos evoluídas, somos nós, um estágio de aprendizado ou de degredo junto desses seres sensíveis. Vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, né? Esses encontram maiores elementos de paz e de felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrima torturante. E sociedades esclarecidas os esperam em seu seio para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua da resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. Nós lemos aqui esse trecho e a gente volta a meditar sobre Adelaide, que teve necessidade de se desligar dos companheiros que ficaram na Terra, né? E de Dimas, que não conseguia se desvencilhar e por isso faltava a paz interior, toda a assistência, a espiritualidade ali, todo mundo ali, mas eles ainda aflitos, agitados, e nem cometeram esses crimes graves que a gente citou aqui, né? Mas a obra fala também de Fábio, um trabalhador humilde, que viveu, tinha um corpo mirrado, passou muitas necessidades, mas preparou toda a família para viver sem ele. No último diálogo que ele teve com a companheira, ele falou: olha, você é muito jovem, nossas crianças são pequenas. Se você tiver a oportunidade, olha o desprendimento, desapego, né? Ao invés de não é minha, não é de ninguém, né? Não tem um negócio assim? Não é minha, não vai ser de ninguém. Ao invés disso, o que Fábio falou, né? Se você é muito nova, se você conhecer uma pessoa, né, que ajude você nas lutas da viuvez, até a criar as crianças, não pense duas vezes, não. Atenda, né? Você continue a viver. E ela, né, ficou corada, né, se sentiu quase que ofendida, e falou: não estou duvidando da sua lealdade de esposa. Eu estou apenas te dizendo que não se preocupe. Não vai ser isso que vai separar a gente, que vai desunir a gente, né? Ou seja, ele preparou toda a família e o desencarne foi suave. Então que a gente possa refletir sobre isso, né? Eu gosto muito de falar de doutrina espírita, de mediunidade, lei de causa e efeito, perdão, todas essas coisas, porque está tudo interligado. Gente, a palavra reencarnação, você pega uma palavra da doutrina espírita, você fala uma hora, de tão rica que é a doutrina. De reencarnação você puxa lei de causa e efeito, puxa livre-arbítrio, perispírito, pluralidade dos orbes habitados, né? Evolução, reparação, tem tudo ali. Então, a nossa doutrina, ela é muito bela, porque ela nos concede este meio. E nós precisamos o quê? Estudar a doutrina para quê? Para que a gente saiba lidar, não apenas com os encarnados, mas também com os desencarnados. Nesse irmão que foi
se manifestou na nossa reunião mediúnica, o doutrinador teve um momento ali de infelicidade, porque ele percebeu que estava lidando com uma pessoa que tem não tem esse conhecimento todo e tem até muito preconceito, quando o espírito insinuou que primeiro queria entender onde é que estava. Aí ele falou, você está no centro espírita, pronto. Já criou toda aquela aversão. Aí depois ele falou que era espírita, pronto. Né? O espírito se rebelou, alterou a voz, né? Chamou ele de representante do demônio, aquela coisa toda, que não aceitava ser assistido por espírito. Ou seja, alguém que precisava de ajuda naquele momento de invigilância. Tem até um livro sobre isso, que é do nosso irmão Humberto Ferreira, daqui de Goiânia. Eu já procurei esse livro, esclarecendo os desencarnados. Então, para a gente também ter a paz do último dia, a gente precisa cumprir o nosso dever. Conhecer a doutrina, aprender como lidar com as situações. Você não fala com um suicida igual você fala com um evangélico. Você não fala com o evangélico igual você fala com o homicida. Você não fala, né? Então, o nosso irmão ele foi muito feliz que ele fez um livro orientando. Esse livro já esgotou, já procurei em tudo que é canto e não acho. Então, para que nós tenhamos a paz do último dia, a gente precisa tentar viver, nos aprimorar naquilo que a doutrina espírita nos fornece. Porque os espíritos sabem quantas reuniões públicas a gente assistiu, quantas palestras a gente assistiu, quantos passes a gente assistiu. Rubinho uma vez falou de um amigo dele que desencarnou, que era católico, mas depois virou espírita. O amigo disse depois para ele que quantos copinhos de água fluidificada ele tinha tomado. Então, nossa vida está toda acompanhada pelo mundo espiritual. E que para essa turma toda, né, ou alguns, venham nos ajudar nesse último dia, né, nós precisamos lutar muito com a nossa reforma íntima, perdoar mais, amar mais, esquecer mais, né, para que a gente chegue em condições melhores. Preparar a família, preparar todo mundo. Não é isso? Que a paz do Cristo nos envolva. Muito obrigado. Antes, eu queria só falar uma coisa. Eu estava num centro espírita uma vez, era sexta-feira. E o que aconteceu? Quando o palestrante terminou, todo mundo começou a bater palma. Né? Não se preocupe, não estou pedindo e nem estou... Né? Mas todo mundo... Mas ele muito contrariado, na frente, meio envergonhado, ele pegou e falou, olha, espírita não bate palma. Né? Com todo jeitinho ele chamou a atenção. Só que ele deu tanto azar que essa casa tinha palestra na sexta, que era com ele, e no sábado, que era com Haroldo Dutra. E ele foi para assistir Haroldo Dutra. Quando foi no dia seguinte, ele teve outro azar, ele sentou do meu lado. Quando terminou, todo mundo aplaudindo e ele também. Aí eu, espírita, não bate palma. Que Jesus nos abençoe. Fique à vontade, para si ou não. Muito obrigado. Desculpem, muito obrigado, Francisco, por essa exposição, e é verdade. Tudo isso que André Luiz nos traz e que Francisco abordou aqui com muito carinho para nós vivenciamos aí nos leitos dos hospitais, as pessoas que não se preparam, né, infelizmente. E antes de nós passarmos para o passe aqui na cabine, já convidamos os médiuns presentes para nos ajudar. A prece final será lá dentro da cabine de passes. Convidamos a todos também para permanecer conosco aqui. E aqueles que tiverem necessidade, a casa disponibiliza aqui como doação. São livros novos. Aqueles que quiserem, fiquem à vontade para ao final pegar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a cartilha que nos ensina a preparar o culto do Evangelho no lar, que Francisco citou aqui com muita propriedade. Que assim seja, meus irmãos,
Que o Senhor nos abençoe e que possa estar sempre conosco, principalmente, não é, Francisco? Aquele último dia. Que assim seja, meus irmãos.